o repórter do Bandeira 2, Eliel Alves. Homem é torturado até a morte no Cabo de Santo Agostinho. Jovem assassinado a tiros na residência em São Lourenço da Mata. Rapaz encontrado morto a tiros de 12 em Itapsuma. Adolescente assassinado a bala no bairro do Jardim Brasil 2. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 11 de abril de 2019. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Durante as últimas 24 horas foram registrados 11 assassinatos no estado, 11 homicídios. 6 crimes ocorreram no interior do estado e 5 aqui no Grande Recife. E este ano em Pernambuco, do dia 1º de janeiro até hoje, quinta-feira, 11 de abril, já foram registrados em Pernambuco 839 assassinatos, 839, sendo 465, 465 no interior e 374, 374 no Grande Recife. Alexandro da Silva Cantuário, um rapaz com 34 anos de idade, profissional informada, residente na rua Paulo Freire, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Avenida Vereador Horácio Ferraz Cavalcante, na estrada de Cucurana, lá em Pontezinha. Crime de autoria e motivos desconhecidos. Um jovem foi encontrado morto a golpes de faca e já em adiantado estado de decomposição no canavial do loteamento Pau Amarelo em Condado. Josivan Francisco do Nascimento, ele tinha 21 anos de idade e era trabalhador rural. Josivan estava desaparecido desde o dia 31 do mês passado. Alisson Ribeiro dos Santos, um jovem com 22 anos de idade, foi assassinado a tiros. Homens estavam arrombando a casa dele, ele se escondeu debaixo da cama, mas os caras foram lá. A casa dele, que fica na rua Rosa de Charon, loteamento Luiz Gonzaga, em Vitória de Santo Antão, daí os elementos mataram ele com vários disparos de arma de fogo debaixo da cama, na própria residência. O corpo de Alisson Ribeiro dos Santos foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. Roberto Soares Nunes, um rapaz de 31 anos de idade, conhecido por Betinho, foi assassinado com disparos de arma de fogo na estrada do sítio Jatobá, em Afrânio, no interior do estado. Crime praticado por um elemento que fugiu numa motocicleta. O Roberto Soares Nunes, Betinho, ele e a mulher dele estavam em uma carroça de tração animal quando o elemento se aproximou de moto e meteu bala nele, ceifando a vida dele. Danilo Ramos da Silva, um jovem de profissão informada, foi assassinado a golpes de faca pertinho da residência dele, no Engenho Alegre 2, em Gameleira, no interior do estado. Crime de autoria e motivos desconhecidos. Fábio Ferreira da Silva, de 42 anos de idade, residente na segunda travessa José Bernardino de Carvalho, no bairro do Salgado, na cidade de Caruaru. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo numa marmoaria que fica à margem da PE95, no bairro Universitário, lá em Caruaru. Foram 2 homens numa motocicleta que invadiram o estabelecimento e abriram fogo contra o rapaz, ceifando a vida do jovem. Homem é torturado até a morte no Cabo de Santo Agostinho. Os detalhes com a repórter Elis Martins. Namorada da vítima, de apenas 14 anos, faz parte do grupo envolvido no assassinato com requintes de crueldade de rapaz no Cabo de Santo Agostinho. O auxiliar de pedreiro Joabson Marques da Silva, de 22 anos, foi morto a facadas na noite dessa quarta-feira. O corpo foi localizado numa área de difícil acesso na comunidade Pista Preta, na Vila Hermínio. Os peritos verificaram que a vítima foi amarrada a uma árvore e brutalmente torturada antes de morrer. A polícia chegou aos envolvidos no homicídio, mas 2 ainda continuam foragidos. 5 jovens foram levados à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, onde prestaram depoimento e vão ser submetidos hoje à audiência de custódia. Entre eles, Eduardo Inácio dos Santos, que tem 23 anos, 2 garotos de 17, uma adolescente de 15 e outra de 14. Um parente que não quer ser identificado diz que o rapaz, apesar de ser usuário de drogas, era um trabalhador. O homem dele estava desempregado, mas sempre fazia bico. Mas trabalhador? Trabalhador. Ajudante de pedreiro em geral. Uma surpresa então, né? Foi uma surpresa. Você tem ideia do motivo pelo qual fizeram isso?
Elis Martins para o Bandeira 2. Ligados aqui na Regional, motorista de táxi Danilo taxista lá em Camaragibe, inclusive está feliz da vida com o nascimento, a chegada da filhinha dele, Maria Helena. Ligados também na Jornal, Marcos Isaías, Valmir e Josemir da Quitanda. Sônia Loba está lá no bairro de Afogados. O cantor Rogério Leone. Ramos Gaudêncio também ouvindo a Regional. O Sargento PM Souza da Rádio Patrulha. Outro policial, Sargento PM Filho, Bagagem da Estância. Os porteiros aqui do HR, Josivan e Mazinho do Caldinho de Cana em Camaragibe. O Tenente Coronel Luciano, comandante do 11º Batalhão em Apipucos. Ele e o motorista dele, soldado Sérgio Lopes, que é vizinho de seu Lu da Barraca, Maxi do Mercadinho, Bola Preta e Ita Cabeleireiro, na rua Bulgari, no Morro da Conceição. Também no Morro, na descida do Morro da Conceição, Russo da Carne, ligado na Jornal. Em Chão de Estrelas, na Campina do Barreto, estão Aldevir, a esposa Leninha, os irmãos do Aldevir, Aldemir do Pina e Santos do Caldinho no Nenê. O mecânico Carlos, o popular Macarrão, está lá na loja Torreão, na Praça da Picanha, no Torreão. No Sindicato de na Curva do S, na comunidade do Bode no Pina, estão lá Zé do Peixe, Fernando, Cara Feia, Meio Metro de Língua e também Mônica Serrote. Na entrada do bode, Hugo do Peixe, a esposa Nilza e os filhos Roberto e Robinho. Jovem assassinada a tiros na residência em São Lourenço da Mata. Rapaz encontrado morto a tiros de 12 em Itapsuma. Adolescente assassinado a bala no bairro do Jardim Brasil 2. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas foram registrados 6 assaltos a ônibus, 6 coletivos, alvos dos marginais, 3 dos ônibus do sistema BRT. Por volta das 8h40 da noite de ontem, na Avenida Luiz Corrêa de Brito, no sítio Novo Olinda, coletivo da Caxangá assaltado, só os usuários roubados e o ônibus fazia linha Teixambá Príncipe. Por volta de 2h50 da tarde, no Salgadinho em Olinda, um BRT que fazia linha pela Pedro Silveira, Prefeitura da cidade do Recife, foi o alvo. Por volta das 9h30 da noite, um ônibus da empresa Globo, linha Bibiribe Derby, foi assaltado, só os passageiros roubados, e o fato aconteceu na Avenida Bibiribe, no Fundão. O outro BRT, este fazia a linha Brerima, Prefeitura da cidade do Recife, foi assaltado ontem por volta das 5h30 da tarde na PA15, próximo ao cemitério Morada da Paz, em Paulista. Ainda na PA15, só que no bairro dos Butrins, por volta das 7h10 da noite. O outro BRT foi assaltado, ele fazia a linha pela Pedro Silveira, Prefeitura da cidade do Recife. E na Avenida Getúlio Vargas, em Olinda, um ônibus da empresa Cidade Alta que fazia a linha Casa Caiada foi assaltado por volta das 8h50 da noite. Portanto, 6 ônibus assaltados nas últimas 24 horas neste mês de abril. Já foram registrados 68 assaltos e no ano 594. Estão aniversariando hoje Nivaldo José de Araújo, o Dido. Ele é irmão de Maninho do Cartório, e a festa será no Bar do China, em Olinda. César da Prestação mora no Maraguape 2. O irmão dele é Francisco Brito, que está lá em João Pessoa, na Paraíba. Thalita é filha de Claudinha do Fiteiro, do Buraco do Afonso, em Águas Compridas. Thalita está aniversariando, filha de Claudinha do Fiteiro, lá do Buraco do Afonso, em Águas Compridas. E essa família é amiga do amigo da gente, Gabriel Divulgador, que vai participar da festa. Aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes. Os tenentes Cosmo Mariano da Silva e Nelson Rodrigues de Freitas. Os sargentos Jabas Barbosa dos Santos e Romildo José da Silva. O cabo Ricardo Ramos Gonçalves e a funcionária Laiana Vicente da Silva Lima do Nascimento. E quem também está aniversariando hoje é a técnica de enfermagem Laiana Vicente da Silva Souza. Ela é conhecida por Laia, e ela, Laiana, é filha do Tenente Lupécio Nunes, que é o presidente da MERP PMBM. Jovem assassinada a tiros na residência em São Lourenço da Mata. Os detalhes com o repórter Rabi Soares.
polícia está investigando a relação entre o assassinato de uma mulher em São Lourenço com o crime cometido por ela, a morte de um sargento aposentado. Jussiele Gomes de Souza, de 24 anos, foi morta a tiros no interior da residência no bairro da Muribara. 2 homens em uma moto chegaram à Quinta Travessa Caruaru na tarde desta quarta-feira e um deles cometeu o homicídio. No momento do crime, um dos filhos da vítima, de apenas 8 meses, estava em um dos quartos do imóvel e não foi ferido. Jussiele Gomes de Souza cumpria pena em liberdade condicional pelo assassinato do companheiro, um sargento reformado. Ivo Pedro Gomes, de 52 anos, foi morto com o próprio revólver também na Muribara. A polícia apurou que o PM descobriu que a mulher tinha se envolvido com o tráfico de drogas e queria a guarda da filha. Uma vizinha, que não quer ser identificada, afirma que a vítima se sentia acuada e por isso mudava até de comportamento. No fundo, ela sentia assim. Ela tinha medo de sair de casa, ficar toda vez que ela ia dormir, ela não dormia direito, pensando o que poderia acontecer com ela. Ela se sentia ameaçada, né? Porque ela fez aquele assassinato com o marido dela, aquele homicídio. Ela se disfarçava, botava roupa de homem, dela. Moradora desde a infância de São Lourenço da Mata, Jussiele Gomes de Souza deixa 3 filhos, todos menores de idade. Peritos do Instituto de Criminalística recolheram material para, através de exames, identificar digitais do atirador. Pelas características encontradas, a polícia não tem dúvida de que a reeducanda em liberdade condicional foi vítima de uma execução. O delegado responsável pelo registro da ocorrência, Magno Feitosa, afirma que a mulher foi atingida de surpresa. De início, as informações ainda são muito básicas, porque são especificamente do local de crime, né? O que nós conseguimos colher no local do crime foi que 2 homens em uma motocicleta chegaram, o garupeiro desembarcou na travessa Caruaru, certo? Entrou por um beco onde ficava a residência da vítima e da janela visualizou a vítima sentada sobre a cama, um filho de colo deitado na cama e efetuou os disparos. E ela foi alvejada, ela tem 2 lesões na cabeça e uma lesão no braço direito. Pelo que o senhor avaliou, nada foi roubado da vítima, pelo que deu para entender, é um crime de execução, pode ser isso? Isso. Tudo leva a crer que foi uma execução, homicídio. Homicídio doloso porque não foi subtraído nada da residência e o autor já veio com a intenção de tirar a vida da vítima. Toda a ação criminosa foi direcionada para a vítima. Ravi Soares para o Bandeira 2. Documentos foram deixados aqui na sala de imprensa, documentos pertencentes a Daniel Ribeiro de Salles. Atenção, Daniel Ribeiro de Salles, sua carteira de habilitação está com a gente aqui. Carteira de identidade pertencente a Deraldo Antônio Viana dos Santos. Atenção, Deraldo Antônio Viana dos Santos, sua carteira de identidade está com a gente aqui na sala de imprensa do HR. Olha, minha gente, encontra-se desaparecido um rapaz de 30 anos de idade, Orlando da Silva. Ele mora no córrego do Euclides, número 1970, no Alto José Bonifácio, ali pelo Boqueirão. Ele foi visto pela última vez no último dia 8, ali pelo Mercado Público de Afogados. Quem tiver notícia do paradeiro de Orlando da Silva, os telefones para contato, falar com a mãe dele, Maria José, pelo 3269-4513, 3269-4513, ou se não, com a prima dele, Dita, o telefone 8683-0355, 8683-0355. Ligados com a gente lá no Mercado Público do Jardim Paulista Baixo, Pedro Bala e o compadre dele, o comerciante Birabara com a esposa Jane, os filhos PMs Marcílio e Luciano e também a Henrique, que é engenheiro dos Correios. Também estão ligados Carlos Fofão, Perneta e Baraúna. Seu Amaro da Pousada da Lua, em Juazeiro da Bahia, ligado com a gente. Ele é pai de Henrique, que é filho de Marlene, da Rua São Bento, em Água Fria, onde também estão China, Nino Protético e Zé da Misturada, em frente ao posto Norte Brás. Fala em Brás, diretor do Campol, tá ligado com a gente, e também Marcos Vinícius, Raíssa, Ivanildo Esquerdinha e também o árbitro de futebol Rocha, e todos de Camusim de São Félix, onde no último final de semana houve um jogo de veteranos entre o pessoal do Campol e a turma lá de Camusim. O placar foi 3-3. Falar em futebol, minha gente, um adolescente de 14 anos, José Fernando Oliveira da Silva, residente na Rua Areia Branca, no centro, em Tamandaré,
Ele sofreu um trauma na cabeça devido a uma partida de futebol. Estava jogando bola, sofreu um trauma na cabeça, deu entrada aqui ontem. Foi trazido de lá de Tamandará aqui para o HR. Chegou aqui às 10h37 da noite, mas logo em seguida, já hoje, por volta de meia-noite e 28 minutos, ele, o adolescente José Fernando Oliveira da Silva, recebeu alta. E ontem também, durante uma partida de futebol, foi o jogo entre Santa Cruz e o ABC de Natal, foi no estádio do Arruda. O Santinha ganhou de 3-0 e um jogador do ABC também sofreu um trauma num acidente no jogo. Maurício Barbosa Teixeira, 24 anos, jogador do ABC. Ele entrou aqui por volta das 11 horas da noite e mais tarde, por volta da meia-noite, ele recebeu alta, o jogador do ABC de Natal, Maurício Barbosa Teixeira. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. De plantão aqui no HR, no posto policial, o comissário Paulo Francisco de Camaragibe, irmão do taxista João da Maçã. PM do 13º Batalhão, Sargento Edson de Peixinhos, esposo de Carla e genro de Marcos Paixão. Vanderlei, o autarquia de Vitória de Santo Antão. O soldado Elden Ramos de Ouro Preto, Olinda. Na portaria da emergência aqui do HR estão de plantão Fabinho, Binho do Alto, Zé do Pinho, Bruna Valéria, esposa de Adolfo Preto da Vista Alegre, Leila de Nova Descoberta, vizinha de Sebastião e Dona Baia da Macaxeira, Iris também de Nova Descoberta, filha de Dona Zefinha. Ainda estão de plantão aqui no HR, Kalina, Renata, Jéssica, Bruna, Suzana, Pamela, Helena, Índia e Gilcélia Amaga. Tassiano Ferreira da Silva, de 26 anos de idade, residente em Boa Viagem. Ele foi trazido aqui para o Hospital da Restauração com queimadura de 1º e 2º graus. Um acidente com álcool. Inclusive, ele seria morador de rua, estava sem documentação, mas foi encontrado lá com queimadura de 1º e 2º grau, lá mesmo em Boa Viagem, e foi ele, Tassiano Ferreira da Silva, trazido aqui para o Hospital da Restauração. Luciano Miguel dos Anjos, com 32 anos de idade, residente na rua Volta Lucino, no bairro de Santo Amaro. Ele também sofreu queimadura de 2º grau na região da face e também no tórax. Foi um acidente com água fervendo. Ele encontra-se também aqui no HR. Marcos Batista de Sena, um homem com 40 anos de idade, residente na rua Raimundo Diniz, no bairro de Ouro Preto, em Olinda, foi agredido com golpes de barra de ferro na cabeça. Ninguém informou quem o agrediu nem os motivos, e ele foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Maria de Lourdes Silva, uma senhora com 87 anos, residente no sítio Pau Ferro, zona rural de Caetés, no interior do estado, sofreu um tombo, uma queda, bateu a cabeça e foi socorrida na emergência aqui do Hospital da Restauração. Maria Josefa da Conceição, de 69 anos de idade, residente na rua Artelano de Barros Cavalcante, no bairro de Campo Grande, foi atropelada por um veículo de placa PFY 3793. O acidente aconteceu na rua do Rico Mendes, em Campo Grande, e a idosa foi socorrida na emergência aqui do HR. Marcílio de Lima Silva, com 26 anos de idade, residente em Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho, ficou machucado numa colisão de motocicletas na PE 24 lá em Gaibu e foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. E nesse mesmo acidente de Gaibu também deu entrada aqui no HR Debson Rafael de Lima, que tem 26 anos de idade, mora na rua 26, na Coab, lá no Cabo de Santo Agostinho. Melquisedeque Otacílio Nery da Silva, de 19 anos de idade, residente na rua Rafael Coelho, em Jaboatão dos Guararapes, sofreu um acidente de motocicleta após atropelar uma criança. Isso aconteceu na Avenida Guararapes, em frente à Escola Maria José, e ele, Melquisedeque, o motoqueiro, foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Alexandro Batista da Silva, de 42 anos, residente na rua São João, no bairro do Guadalupe, em Olinda, sofreu um acidente do trabalho. Foi um acidente de motocicleta, uma colisão, modo que ele estava em um carro. Isso aconteceu na Joaquim Nabuco, nas Graças, aqui pertinho. Ele estava indo para o trabalho e aí sofreu esse acidente e foi socorrido aqui no HR. José Rodrigues dos Santos, de 89 anos de idade, residente na rua Antônio Luiz da Silva, número 71, no Arruda, sofreu um tombo, uma queda, bateu a cabeça e foi trazido aqui para o HR numa ambulância do SAMU.
Fernando Luiz da Silva, um homem de 40 anos, residente na rua Limoeiro, em Vitória de Santo Antão. Ele sofreu uma descarga elétrica, queimaduras no pé esquerdo, foi levado para o Hospital João Murilo, lá de Vitória, e de lá removido aqui para Recife, para o HR. Luci Maria da Silva, de 70 anos, residente na rua 2 de Fevereiro, no Vasco da Gama, foi atropelada por um carro, uma motocicleta de placa PDJ 5014. O fato aconteceu pertinho da residência da idosa Luci Maria da Silva, que foi socorrida na emergência aqui do Hospital da Restauração. Davi Cavalcante de Menezes, 48 anos de idade, residente na rua 2, no bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes, foi alvejado por disparos de arma de fogo na cabeça. Ele foi levado para a unidade de pronto atendimento ao UPA do Curado e em seguida foi removido aqui para o Hospital da Restauração. Ele estava inclusive sem documentos, mas foi identificado como sendo Davi Cavalcante de Menezes, 48 anos, encontra-se internado aqui no Hospital da Restauração. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Rapaz encontrado morto a tiros de 12 em Itapsuma. Sem nenhum documento que o identificasse, foi encontrado morto com tiros de espingarda 12 em um terreno baldio localizado à margem da PR-35, após a ponte antes do arco, no bairro Cidade Criança, em Itapsuma. A polícia ainda não tem informação sobre as causas e a autoria do assassinato. O corpo do rapaz, ainda não identificado, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML, policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Adolescente assassinado a bala no bairro do Jardim Brasil 2. Caio Eduardo Carvalho Gomes, com 16 anos de idade, residente na Avenida Antônio da Costa Azevedo, conjunto residencial Cuca Legal, no bairro do Jardim Brasil 2, em Olinda. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo na rua Goiânia, lá no bairro do Jardim Brasil 2, por elementos desconhecidos. Levado para o pronto posto de saúde lá de Peixinhos, o adolescente não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. A polícia ainda não tem nenhuma linha de investigação sobre o caso. O corpo de Caio Eduardo Carvalho Gomes, de 16 anos, foi removido do PSA de Peixinhos para o Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua rádio, Jornal Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Make the ground shake.